inibidores da recaptação de serotonina. O efeito dessas medicações parece ser consequência do bloqueio seletivo da recaptação da serotonina através do transportador SERT. Então, ele bloqueia o SERT, que é o transportador de serotonina. O bloqueio do SERT gera o aumento de serotonina na fenda sináptica. Esse aumento da serotonina na fenda sináptica causa sensibilização dos receptores de serotonina na fenda pós-sináptica, né, no neurônio pós-sináptico, e aí a gente tem o efeito dos antidepressivos, certo? 5-HT é a sigla que a gente usa para serotonina, tá bem? Então, eles bloqueiam o SERT, aumentam a serotonina na sinapse, os receptores pós-sinápticos se dessensibilizam, e aí a gente tem os efeitos antidepressivos. Os efeitos antidepressivos a gente sabe, né? Melhorar o humor, melhorar a questão do sono, todos os sintomas de depressão que o paciente apresentar. Tá bem? Então, a gente, dos receptores 5-HT, dos receptores de serotonina, a gente tem vários tipos, né? E eles se diferem pela sua localização e pela sua função. Aqui tem alguns exemplos desses receptores de serotonina pós-sinápticos, como 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C. A gente vai falar desses receptores no decorrer da aula dos antidepressivos, também nos antipsicóticos, porque as medicações, elas têm ações em diferentes receptores, tá? Então, quando a gente falar, vocês vão saber que são diferentes tipos de receptores de serotonina que existem. Aqui a gente vai começar, aqui a gente tem todos os antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina que a gente tem, né? Os ISRS, que é a fluoxetina, o citalopram, o escitalopram, a paroxetina, a sertralina e a fluvoxamina. Aqui do lado do quadro tem os nomes comerciais deles, tá? Nas unidades a gente tem em livre acesso, né, para os usuários, a fluoxetina e o citalopram, tá? As outras medicações a gente não tem na unidade de saúde, mas via judicial se consegue o acesso pelo SUS a essas medicações, tá bem? Ou comprando na farmácia, claro. A fluoxetina, a gente vai começar a falar do primeiro representante dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina que existe, né? Foi o primeiro, a fluoxetina. O que a fluoxetina faz? Além de bloquear a recaptação de serotonina, ele tem um antagonismo em 5-HT2C, né? 5-HT2C, um daqueles receptores pós-sinápticos de serotonina. E aí, esse antagonismo 5-HT2C, ele se mostra como um efeito ativador, né? E um efeito ativador que a gente conhece que a fluoxetina tem, que diminui, é um efeito ao mesmo tempo bacana para a depressão, porque diminui a fadiga, aumenta a energia, mas ao mesmo tempo ele pode trazer uma agitação e uma piora da ansiedade, um prejuízo no sono, né? Porque a gente sabe que a fluoxetina ativa, e esse efeito ativador vem desse antagonismo de 5-HT2C. Também tem uma inibição da recaptação de noradrenalina, mas essa inibição da recaptação de noradrenalina é bem menor. A gente vê aqui, ó, esse é um exemplo de uma molécula, né, que o Stahl usa para representar as substâncias e o efeito que elas fazem em cada transportador ou receptor, tá? Então, aqui mostra que o bloqueio do SERT é bem mais proeminente, né, do que o bloqueio na noradrenalina, do que a inibição da noradrenalina e do antagonismo do 5-HT2C, tá? Mas a gente sabe que a fluoxetina em doses altas também causa esse efeito na noradrenalina. A fluoxetina tem uma meia-vida de 2 a 3 dias, é uma meia-vida longa, e o seu metabólito, que é a norfluoxetina, tem uma meia-vida ainda maior de 2 semanas.
A apresentação que a fluoxetina apresenta é de 10 mg, 20 mg e a forma líquida de 20 mg por ml. A dose terapêutica da fluoxetina, dose terapêutica é a dose eficaz para os sintomas depressivos ou ansiosos. A menor dose terapêutica eficaz são 20 mg, tá, gente? E a dose máxima recomendada são 60 mg. Muito importante observar essa dose mínima eficaz. São 20 mg. Então, o paciente tem que estar usando 20 mg para a gente avaliar se ele está respondendo ou não à medicação. A gente vê muita gente, muitos pacientes usando 10 mg de fluoxetina e se queixando de que não está melhorando. Aí, o médico pode perceber, está usando 10 mg de fluoxetina, vou trocar a medicação então porque não está fazendo efeito. Não, essa é uma conduta não indicada, pois o paciente não está com a dose mínima eficaz. 10 mg não vai fazer o efeito que a gente espera. Então, a gente tem que chegar pelo menos a 20 mg para avaliar a resposta do paciente. Combinado? Lembrar que os hepatopatas, pacientes com insuficiência renal ou idosos, podem requerer uma dose menor da medicação, tá? Por conta do efeito nesses órgãos que a fluoxetina faz. Agora vamos falar do citalopram. O citalopram é uma medicação que tem 2 enantiômeros. Aqui está a molécula, né? A substância citalopram. Então a gente vê que o enantiômero S e o enantiômero R. Esse enantiômero R, ele é responsável pelas propriedades antihistamínicas que o citalopram tem, tá? Aqui está a propriedade antihistamínica representada. E o enantiômero S é o enantiômero que traz os efeitos esperados antidepressivos. O citalopram tem uma meia-vida de 33 horas, tem a apresentação de 30 e 40 mg, a dose recomendada de 20 a 40 mg. O aumento dessa dose é só até 40 mg recomendado, porque ele tem um efeito dose dependente de prolongar o QT. Né? No eletro, a gente percebe no eletrocardiograma um prolongamento do intervalo QT, e esse aumento esse prolongamento, ele está relacionado com a dose. Então, quanto maior a dose, maior o risco de prolongar o QT. Tá? Então, a gente deve ficar de olho. Portanto, é uma medicação contraindicada quando há síndrome congênita do QT longo, pode causar síndrome de retirada, tá? Efeitos ruins, né? Efeitos indesejados de retirada, desagradáveis, que eu já falei da minha vida de 33 horas, né? E outra contraindicação dele é o uso com fimosida e com mimal. Essas substâncias, mimal e fimosida, são contraindicadas praticamente com todos os antidepressivos, tá? São proscritos. E também é importante reduzir a dose dos pacientes com insuficiência renal ou hepática grave. Então, o citalopram, a gente vê esses 2 enantiômeros, né? S e R, sendo que o R traz efeitos indesejados. E aí surge, então, o escitalopram. Qual a diferença, então, professora, do citalopram para o escitalopram? Essa é uma questão muito comum, né, que as pessoas fazem. O escitalopram veio como uma substância sem o enantiômero R, só com o enantiômero S. Então, ele não traz os efeitos antihistamínicos que o citalopram tem, tá? Tendo também uma menor interação de CP com CYP. Tem todas essas apresentações aqui, né, do escitalopram, encontradas no mercado. O escitalopram tem uma meia-vida de 27 a 32 horas. A dose eficaz do escitalopram é de 10 a 20 mg. Lembrando que 10 mg do escitalopram equivalem a 20 mg do citalopram. Então, se o paciente está tomando citalopram 20 mg, você quer trocar para o escitalopram, uma molécula mais nova, com menos efeitos colaterais. Você vai trocar para 10 mg de escitalopram. Se o paciente estiver tomando 40 mg de citalopram, você vai trocar para 20 mg de escitalopram. Essas doses se equivalem. Tá bem? E também tem a contraindicação de uso com imal e fimosida. E a paroxetina? Paroxetina
É um outro inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Aqui está a molécula da paroxetina, a gente vê quais os receptores que ela atua. Além da inibição da recaptação de serotonina, também tem efeitos anticolinérgicos, né, no receptor muscarínico M1. Essa ação anticolinérgica aumenta a sedação. Esse aumento de sedação ele pode ser bem-vindo em casos de ansiedade mais grave, né? A paroxetina era bastante usada para pacientes com transtornos ansiosos por conta dessa sedação. A paroxetina também inibe de maneira fraca o NAT, né? Então aumenta a noradrenalina também, apesar de ser pouco, mas também contribui com seus efeitos antidepressivos. E inibe também essa enzima, né? Óxido sintetase. Ai, meu Deus. A paroxetina também, então, inibe a óxido nítrico sintetase, essa enzima, e a inibição dela traz o efeito de disfunção sexual, muito importante na paroxetina. Os pacientes que começam a usar se queixam bastante da disfunção sexual. Porém, como a gente sabe que a gente faz isso em várias medicações, a gente pode usar esse efeito colateral como um efeito terapêutico, por exemplo, nos transtornos sexuais, onde há uma exacerbação do momento sexual. A gente indica a paroxetina justamente por conta de causar essa disfunção. Então, diminui essa hiperativação sexual, né? Então, pode ser indicado para os casos de transtornos sexuais e deve ser usado com cautela nos transtornos ansiosos e depressivos, tá? Tem essas apresentações aqui no mercado, a dose indicada são de 20 a 60 miligramas por dia, tá, gente? Essas dosagens são por dia. A meia-vida é 21 horas. A paroxetina costuma causar um efeito de retirada quando tem uma descontinuação súbita da medicação, um efeito de retirada bastante desagradável, com acatesia, agitação, sintomas gastrointestinais, tonteira, por conta da repercussão anticolinérgica, tá? Então, sempre que for reduzir a medicação, reduzir gradualmente essa medicação. Pode causar midríase, tem que ter cautela, então, com os pacientes com glaucoma de ângulo fechado. É contraindicado também com a tiroidazina e a pimosida. Na gravidez, a gente tem uma evidência de que no primeiro trimestre causa malformação cardíaca, tá, cardiovascular. A paroxetina é categoria D do FDA. Os outros medicamentos a gente vai ver, os que eu não comentar, eles são todos categoria C da FDA. A paroxetina é categoria D, então muita atenção a isso. A gente também, além disso, precisa ter cautela em pacientes com insuficiência hepática ou renal. A sertralina é bastante usada também, né, gente? A sertralina, além da inibição da recaptação de serotonina, também tem o efeito de inibir fracamente o transportador da dopamina, o DAT, como a gente falou. Esse efeito de inibição da dopamina, aumentando um pouco a dopamina, aumenta a motivação e a concentração. Tem esse efeito, né, de ativar também, aumentando motivação e concentração. E também há uma ligação com o receptor sigma-1. Essa ligação com o receptor sigma-1 pode trazer efeitos ansiolíticos e também antipsicóticos, sendo um dos antidepressivos de escolha na depressão psicótica, tá? Na depressão com sintomas psicóticos. Tem essas apresentações citadas aqui no mercado. A posologia da sertralina terapêutica indicada de 50 a 200 miligramas por dia, meia-vida de 26 horas. Também apresenta síndrome de retirada, por isso a redução da medicação deve ser gradual. É contraindicado pimosida, tiroidazina e imal, tá? Então a gente vê que essa contraindicação ela é comum entre os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, por um perigo até de uma síndrome serotoninérgica, tá? Não apresenta efeitos sobre o sistema cardiovascular, sertralina, então é seguro em pacientes cardiopatas. Na gestação, ela também é considerada segura, mas os estudos são limitados, porém, uma das medicações também mais indicadas na gestação, em cardiopatas, tá ok? Ela é excretada no leite materno
mas a dose ingerida pelo bebê é bem pequena, então também é segura na amamentação. Então, uma medicação segura na amamentação, na gestação e em cardiopatas, tá ok? A fluvoxamina é um último inibidor seletivo da recaptação de serotonina que a gente vai falar aqui. Ele tem um efeito, além de inibir a sertralina, ele tem uma ligação com sigma-1 e também tem um efeito na ansiedade e na psicose. Então, tanto a fluvoxamina quanto a sertralina tem esse efeito. A apresentação dela é de 50 e 100 miligramas, sendo a dosagem de 50 a 300 miligramas. Também é segura em pacientes cardiovasculares, metabolizada no fígado e eliminada na urina. Apresenta sintoma de descontinuação nos recém-nascidos, quando usados durante a gestação. Então, tem que suspendê-la antes, umas 2 semanas antes do parto. Na lactação também é excretada pouco no leite materno. Causa um aumento, tá, das enzimas hepáticas. Então, se aumentar as enzimas hepáticas, a gente deve descontinuar o tratamento, deve suspender a fluvoxamina, tá ok? E também tem um maior risco de prolongamento do intervalo QT. Então, essas são as propriedades que a gente precisa ficar de olho, né? Precisa ter mais cautela e cuidado com essas medicações. Vamos falar agora no próximo vídeo sobre os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina. Encontro vocês no próximo vídeo. Curte o canal, hein, galera?